Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir essa web aula. Então, estamos aqui, mais um semestre, né, com uma disciplina que eu gosto muito, disciplina qual eu ingresso, eu acho que em 2018, no curso de Filosofia EAD, que é Filosofia, Cultura e Sustentabilidade. Então, sou a professora Carla Ávila. Eu trabalho com as relações étnico-raciais desde lá meu TCC de graduação, então um pouco trazer para vocês essa dimensão da diversidade cultural em sala de aula, da relação da sustentabilidade, da relação com a própria ecologia, a ideia, né, de pensar de que forma o pensamento, o ensinamento africano pode auxiliá-los, né, a pensar essa diversidade em sala de aula enquanto docentes, né. Então, um pouco aqui minha disciplina, né, a disciplina tem esse caráter temático e de análise conceitual, né, que vai ter como alguns tópicos condutor, né, pensar a filosofia, a cultura brasileira, as raízes do Brasil e os desafios de sustentabilidade nas Américas, né, as relações étnico-raciais no Brasil, a questão indígena, a cultura afro-brasileira e africana, os direitos humanos e a questão ambiental. Então essa disciplina ela vai, né, tentar trabalhar um pouco, assim, como esse, né, aparato conceitual, onde vocês, a partir da área das ciências humanas, né, que é a área de atuação, tanto no ensino fundamental como no médio, e compreender algumas questões estruturais, né, de manutenção do modo de produção capitalista, como as desigualdades de raça, gênero, né, a degradação, constante degradação socioambiental. Então, aqui trouxe para vocês nossos objetivos, né, gerais e específicos. Primeiro, geral, reconstruir argumentos e figuras centrais referente à diversidade étnica, cultural e racial da formação do povo brasileiro, e suas questões fundamentais, como os direitos humanos e a relação do homem com a ecologia. Então, examinar, né, dos específicos, tem como examinar algumas perspectivas disponíveis sobre o problema do meio ambiente, a partir de um viés interdisciplinar. E construir algumas categorias centrais acerca dos fundamentos dos direitos humanos, analisar conceitos e argumentos contemporâneos da crítica à noção de cultura, principalmente em relação a a imposição de padrões culturais, de padrões eurocêntricos, investigar os problemas e as narrativas possíveis em relação ao pluralismo étnico, cultural e racial das origens dos povos brasileiros. E aí, como é que nós vamos pensar um pouco alguma dimensão, né, como que eu trouxe esse conteúdo, né, para vocês? Entender o histórico da brutalidade da Lei 10.639, é de 2003, que já vai para 21 anos, né? Compreender princípios civilizatórios, né, ecologia e filosofia também africana, enquanto auxiliar a pensar a diversidade humana, a dimensão do ecofeminismo, né, e aí uma grande produção, né, de pensar de mulheres na própria filosofia, a ecologia, alimentação e cultura, e a pedagogia do axé. Nesse primeiro tópico, né, que é pensar o histórico da obrigatoriedade da Lei 10.639, nós vamos ficar aproximadamente aqui na semana 1, semana 2, ali, de certa forma, nessas duas ali, semana 1, trouxe, essa semana, né, tem um texto que eu trago para vocês, vou mostrar um pouquinho ele ali, que é sobre pensar o racismo e a educação infantil, né, como que na primeira infância ali, nas séries iniciais e consequentemente, né, na educação, no ensino fundamental, a escola marca como uma grande produtora do racismo estrutural. Vou trazer na próxima semana o primeiro texto, né, que em base defende a legalidade de trabalhar a história ainda, né, porque
Nós estamos num um fenômeno bem complexo. O Brasil está se transformando não mais num Brasil católico, né, mas também para um Brasil, que abraça a não diversidade étnica, né, no que cunha, né, a diversidade social humana. Então vocês vão perceber como é difícil, em algumas localidades, trabalhar né, por exemplo, não tem como trabalhar a história africana, a história iorubá, por exemplo, sem falar dos orixás. E isso, a gente entra num grande setor complexo, então por isso que eu trago aqui a Petronília, onde ela defende a legalidade, né, do estudo da cultura africana e da história da África, né, nos currículos escolares. Vou trazer o Kabele Munanga, que é Benguele Munanga, que ele vai trabalhar também um pouco por que incomoda tanto, né, e algumas disputas sobre, né, a origem africana de algumas dimensões, né, da própria história da humanidade. Lélia Gonzalez, para a gente entender o sexismo, racismo na cultura brasileira. E vou trabalhar agora pela primeira vez, vou trabalhar na filosofia com a Carolina Maria de Jesus, onde Carolina traz como uma pensadora brasileira a questão da fome, e a relação da interseccionalidade. Então, a gente, possivelmente, né, a nossa primeira avaliação vai ser com essas mulheres, essa perspectiva. Depois, né, lá em outubro, depois da nossa avaliação online, e já vou entrar pensar a relação dos princípios civilizatórios, da ecologia e filosofia africana, as mulheres na filosofia na perspectiva do ecofeminismo, e pensar essa relação, né, do alimento, ecologia, alimento e cultura, como a questão alimentar ela tem a ver com a dimensão da sustentabilidade, a relação, né, de compreender essa dinâmica da indústria cultural, do corpo, né, dessa relação do corpo, tempo, umas questões onde a gente pode, questões transversais com a dimensão da estética, a dimensão do consumo, e a pedagogia do axé e a diversidade, né, nas últimas 2 aulas. Então, vou botar aqui para trazer um pouquinho para vocês. Isso vai ser um pouco do nosso conteúdo programático, né, desses assuntos divididos dentro das nossas aulas até o fim, né, do nosso semestre letivo. Tem algumas aulas, possivelmente aqui no dia 13 de setembro, nós vamos ter nossa web aula, dia 8 de outubro, 12 de novembro. Talvez aqui eu tenha que trocar com alguém, mas eu aviso vocês, vai estar lá no calendário direitinho. As nossas avaliações, então a gente tem aqui a nossa primeira avaliação de 7 a 13 de outubro. Hoje é importante dizer que a gente vai ter uma web aula aqui, então eu vou fazer, em outubro eu vou passar para outro conteúdo. Dentro que eu não se preocupe que dentro das videoaulas, né, sempre a videoaula que antecede essa semana, ela vai ser meio que uma revisão dos principais pontos da avaliação. Avaliação presencial nas primeiras semanas de dezembro, e tomara que ninguém precise, o exame dia 19, 20 e 21 de dezembro. Aqui já tinha falado um pouco dos autores, né, que eu vou trabalhar com vocês, os principais autores, da primeira parte da disciplina, ainda a segunda parte da disciplina eu ainda estou pesquisando, mas eu converso com vocês quando chegar, mas a primeira parte da disciplina vão ser o texto que eu deixei para vocês, é um texto que ele foi construído, né, na realidade ele não está ainda com a Petropéncia dos autores, mas ele foi pelo Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Infância, né, e esse texto ele vai trazer, né, alguns autores, como Lucimar Rosa Dias, da USP, né, que vai trabalhar
ela traz essa dimensão, né, de um grupo IREIA, né, que vai trabalhar no Paraná, que vai coordenar os estudos sobre a infância, Eduardo Genuário, que é, né, um professor colaborador, né, da Faculdade de Educação da USP também pesquisador em Laboratório de Economia e Política, Nilda Maria Pereira, doutora, né, em Educação, ela também trabalha, professora do mestrado profissional de Tecnologia e Educação, a Valdete Oliveira, também está trabalhando no C3, no CERT, né, que é Estudos de Relação de Trabalho e Desigualdade, e a Zara Tripodi, né, que também trabalha, é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, e ela trabalha na UFOP. Então, esse texto que eu deixar para vocês, ele é um apanhado, né, não vou trabalhar alguns capítulos, são pequenos, né, mas ele é um apanhado que vai trazer algumas questões para compreender de que forma o racismo estrutural, o racismo institucional, o próprio racismo científico, né, ele é abordado e trabalhado, né, na própria infância. Então aqui um pouco do nosso conteúdo programático, eu vou trazer para vocês agora esse texto que eu deixei para vocês lerem, e esse texto vão trazer algumas questões, depois eu vou deixar um fórum para vocês irem falando, né, o que vocês acharam do conteúdo programático, alguma sugestão que vocês possam trazer também para a gente conversar em relação a isso. Então, deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui. Vou falar um pouquinho desse texto que eu deixei para vocês. Aqui assim, tá? Esse é o primeiro aqui, que é um documento, né, preparado por pesquisadores para poder pensar essa relação da infância com o racismo. Então, deixo aqui os primeiros. Deixa eu ver se tem aqui para a gente poder pensar. A primeira, essa aqui na página 8, né, ele traz uma questão bem interessante, que é em compreender, né, essa radiografia que fala, né, do racismo na educação na primeira infância. Então começa um pouco, assim, com compreender, né, a maioria da população brasileira é negra, dentro desse recorte a gente tem o recorte aqui, né, de econômico, de 1 a cada 4 brasileiros, né, são pobres, depois aqui a gente 75% desses que estão nesse ciclo de pobreza são autodeclarados, né, negros, dentro desses 31%, né, é composta por mulheres negras, né, desses aqui, assim, desse 1/4. Aqui fala um pouco do termo, né, como que é utilizado. Então, do ponto de vista de gênero, as mulheres são a maioria da população pobre no Brasil, e esse outro recorte é a mulher negra. Então, o texto já começa, assim, né, com esse recorte, com essa radiografia. Depois nós vamos trabalhar um pouco do conceito de interseccionalidade, para auxiliar vocês a compreender essas questões. Em seguida, ele já traz alguns termos bem interessantes para a gente poder pensar em sala de aula, para a gente poder pensar na perspectiva conceitual, o que que é racismo, né, traz aqui racismo enquanto sistema de discriminação e hierarquização, né, de dominação baseada na ideia da raça. Racialidade e racialização são esses processos no qual, né, a ideia de raça para nomear esses grupos e privilegiar alguns grupos, e aqui ele traz um conceito muito interessante que é de branquitude normativa, que é a imposição do padrão, pelo qual tudo está relacionado às características observáveis do branco, tido como normal, né? O extremo exemplo é aquele, você já deve, não sei qual a idade de vocês, quando vocês fizeram a educação infantil, mas aquele famoso lápis cor de pele, né? Cor da pele de quem, né? Ou aquela, né, a famosa que não se precisa de um dia da consciência negra, mas sim, né, um dia da consciência humana. Mas a gente, quem estuda, né, um pouco mais
a historicidade, principalmente o racismo científico, sabe que na era, né, o conceito de humano, em algum momento, este conceito de humano, né, não teve lugar para os grupos identificados, né, ou percebidos como não europeus. Traz essa ideia de racismo estrutural, né, que vai trazer que as principais características do racismo estrutural são por a negação do próprio racismo, então isso que a gente tinha falado historicamente também, como um sistema de opressão e, por outro, defesa de uma ideia de humanidade universal. Essa combinação de fatores permite construir relações tomando desigualdades como parte integrante da vida em sociedade, sem, né, dar atenção às diferentes identidades raciais. Identidades raciais, todo o tempo, participam do processo de construção das relações como um todo. Então, esse aqui é o livro do Silvio Almeida, né, quando ele vai trazer o racismo estrutural numa perspectiva econômica, ideológica, política, né, cultural, jurídica, né. É muito interessante, eu achei, quando ele traz, que ela traz, baseado nas que eu estou falando do racismo aqui, e ele vem, traz essa dimensão, né, de onde vem esse racismo estrutural. Aqui um conceito, né. Depois eu gostaria de ver de vocês, vou dar uma olhadinha ali, não cheguei a ver quem que fez a disciplina comigo no semestre passado, mas eu acho que ninguém de vocês fez história da filosofia moderna e contemporânea, que nós trabalhamos algum desses conceitos, depois eu queria ver para a gente acrescentar ou não, né, no nosso conteúdo programático. Mas ele vem um colonialismo europeu, esse processo de escravização, né, de negros, também de povos indígenas, dominação econômica dos países europeus, essa ideia, né, de ideologia de superioridade racial, acúmulo de capital, né, aqui esse acúmulo de capital pelos povos dominadores, e essa, a partir da expropriação, né, econômica, cultural, dominação étnico-racial e cultural eurocêntrica, desigualdade socioeconômica entre brancos e negros, desenvolvimento e expansão do capitalismo e a intensificação das desigualdades socioeconômicas e raciais. E aí ele já traz, né, uma outra perspectiva de como combater, né, o racismo estrutural, através da universalização dos direitos humanos, redução das desigualdades socioeconômicas, fortalecimento do movimento negro e de outros movimentos sociais antirracistas, né, em defesa dos direitos, ações afirmativas para a correção dessas desigualdades raciais e a promoção da igualdade de oportunidades e compromissos de pessoas não negras com o combate ao racismo. E aí vai falar um pouco aqui, assim, né, um pouco da infância e da escravidão no Brasil, né, então o que que significava ser criança escravizada. Muitas vezes era ter uma infância curta e realizar trabalho doméstico. Em 1871 foi decretada a Lei do Ventre Livre, e essa lei que todo mundo coloca, alguns autores colocam enquanto uma lei de oficialização do trabalho infantil, né? Porque essas crianças que nasciam a partir de 1871, elas não tinham nenhum tipo de responsabilidade. Então, a mãe escravizada a partir de então seria liberta, mas deveria ficar sob a tutela do senhor até os 21 anos. Depois de 88, após a escravidão, a desigualdade em relação à população negra não cessou e a situação das crianças também não melhorou. Neste período, né, então as crianças negras eram obrigadas a serem separadas de suas mães, porque as mulheres negras cuidavam das crianças brancas da casa grande e podem ser consideradas as primeiras educadoras, né, da primeira infância do Brasil. As mulheres negras como as primeiras educadoras dos filhos de brancos no Brasil. E os cuidados com a criança negra, então, são poucos documentados, mas as suas mães estavam ocupadas com as crianças da fazenda da casa grande, e os cuidados, né, para com seus próprios filhos ficavam em segundo plano. Então aqui esse documento traz, né, que o racismo é uma das variáveis que compõem a chamada experiência diversa da infância. A experiência de ser criança negra no Brasil ocorre na diversidade do racismo brasileiro
e essas crianças podem enfrentar maior exposição ao estresse tóxico, traumas e situações de pobreza devido ao racismo. Aí eu vou falar um pouco do impacto do racismo, né, e depois de todo esse primeiro momento, o raio-x, eu gostaria que vocês lessem com muita atenção, que traz muitas coisas interessantes. E, eu gostaria que vocês lessem para a gente fazer um debate aqui, o item 1, né, que fala um pouco da introdução, bem rápido, até o item 4, tá? O item 2, que é o entendimento básico sobre o racismo, e, ó, o item 2 também, o item 3, o racismo estrutural, um pouco que a gente já havia comentado, tá, mais alguns dados, então, né, e o item 4, que vai falar realmente sobre a infância negra no Brasil, né. Então deixar para vocês, deixa eu só ver se o item 5 vai falar, vamos deixar até o 5 então, interações na educação infantil em contexto racializado. Então capítulo 1, 2, 3, introdução, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 vai até, deixa eu ver aqui, até a página 33, tá? Pra gente poder discutir, quem quiser ler, é um texto bem gostoso de ler, bem rápido, uma leitura rápida, e a gente começa, né, para, de certa forma, começa a nossa jornada, para entender, compreender um pouco essa dimensão da filosofia, da cultura e da sustentabilidade, tá, gente? Então, eu vou deixar, para vocês esse texto para vocês lerem. Deixa eu só concluir aqui, então, da página, um pouco dessa da radiografia que eu já fiz para vocês. Ele é como eu falei, você então vai dar um texto curto, um texto, né, legal de ler, então a gente fica aqui, deixa eu ver aqui que página é, da página 8 até a página 33. Aí vou deixar o fórum para vocês colocarem, se apresentarem, né, falar um pouco o que vocês acharam do texto e de que forma vocês perceberam, né, se em algum momento a cor a cor de vocês foi um determinante, né, na infância, né, no processo de educação de vocês, ok? Então muito obrigada, até a nossa próxima aula e espero vocês no fórum, né, pra gente conversar um pouco sobre essa relação, né, de iniciar essa pensar a diversidade, a sustentabilidade, né, e com esse olhar crítico que a filosofia nos proporciona. Tá bem, pessoal? Deixa eu parar a apresentação aqui. Muito obrigada e até semana que vem.